pequeninos, grandinhos e grandinhas do Senhor. Eu sou o Pequenão. E eu sou a Pequenina. E seremos apresentadores de hoje. Apresentadores do programa Domingo dos Pequeninos do Senhor, que, como sempre, tem muitas importantes mensagens para todos nós. E vamos ver, vamos refletir, vamos pensar sobre um importante tema que está presente em todos os nossos dias. Mas antes, vamos ao bom dia do Padre. Olá, Padre Américo. Bom dia. Bom dia, queridas crianças, pequeninos, atrizes, atores. Um bom dia de coração, depois de uma certa pausa. E nós vamos celebrar neste mês o mês da Bíblia, da Palavra de Deus. Não é o mês do livro, é o mês em que nós celebramos que Deus fala conosco, Ele nos fala de amor só. Deus só sabe falar de amor. Então o livro contém todas as palavras de amor que Deus dirigiu a nós na humanidade. Então, queridos, queridas, vamos celebrar juntos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora nós vamos ouvir a explicação do Evangelho deste domingo, que nossas atrizes, nossos atores vão esmiuçar para que a gente entenda bem. Ok? Um abração. Obrigada, Padre Américo. Como sempre, as palavras iniciais do Padre já nos traz muita paz. E nessa paz do Espírito, vamos para o Evangelho desse domingo. Agora é com você, Naninha. Olá, pequenina! Olá, pequenão! Olá, pessoal! Vou ler com vocês agora o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de Lucas 17, capítulo 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: "Aumenta em nós a fé." E o Senhor respondeu: "Com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissestes a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá quando volta do campo: então logo chegues, vem para a mesa? Ou ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também, vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer." Esse é o Evangelho de hoje. Agora é com vocês, pequenina e pequenão. Obrigada pela linda leitura. Pequenina, bonita passagem mesmo, mas... Ficou na dúvida? Pequenina, sim, fiquei na dúvida. Primeiro, eu não sabia que existia grão de mostarda. Para mim, mostarda vinha nos tubos igual o ketchup. Ai, pequenão. Além da questão do grão de mostarda, Jesus fala que se tivéssemos fé, mesmo que fosse do tamanho do grão da mostarda, conseguiríamos mover árvores. Você já tentou mover alguma coisa? Nem vou tentar, pequenina. Se com a mão eu não consigo mover uma árvore, imagina com a fé. Então, eu fico a me perguntar, qual é o tamanho da nossa fé? E mais, o que devemos fazer para aumentar a nossa fé? Estava faltando a cara de paisagem. Pequenina, sim, pequenina, mas não sou só eu. Olha, o pessoal de casa também está com uma cara de paisagem e de interrogação gigantesca. Então, para nos ajudar a entender, é hora de chamar nossos especialistas de plantão. Sim, olá, Information, agora é com vocês. Oi, pequenina, oi, pequenão, bom dia. Fala, bros, beleza?
De boa, de boa. Cedão, né? Domingão, né? Nossa, Imbromation, você tá tão desanimado hoje. O que tá acontecendo? Por que você tá com essa capa? Você vai numa festa fantasia? Não, bro, não. Quem me dera que fosse fantasia, bro. Então, por que você tá assim? A verdade é o evangelho de hoje, bro. O evangelho de hoje? Então, pequenina, ficar com cara de dúvida não é novidade. Mas ficar desanimado por causa do evangelho, isso eu não tinha visto ainda. O Imbromation inovou. Não, tenho certeza que ele estava fazendo confusão. Imbromation, agora eu tô igual o pequenão, com cara de paisagem. Primeiro, o que o evangelho tem a ver com você estar com essa capa? E segundo, o que tem no evangelho de hoje que fez você ficar tão desanimado? Pô, bro, olha só. No evangelho de hoje, Jesus fala que se a gente tivesse fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria mover montanhas, mover árvores. Tipo assim, sai daqui e vai pra lá no meio do mar. E a árvore iria. Sim, Jesus fala isso mesmo no evangelho de hoje. Então, bro, olha só que legal, bro. Aí eu pensei assim, pô, que legal esse poder. Então, como eu achava que tinha muita fé, pensei que eu pudesse ser um super-herói e ajudar as pessoas. Tipo assim, ó, tem muita lama que cai, tem muita chuva e cai lá na serra e desliza. E bloqueia a serra, bloqueia a estrada. Aí eu pensei assim, ó, eu vou lá e falo pra lama assim, ó, sai daqui e volta pra montanha. Mas não rolou, bro. Não consegui, não. Não tô conseguindo nem mover essa folha aqui, bro. Ó. Imbromation, de onde você tira essas ideias? Uai, bro, da minha cachola. Você não vai conseguir e nem adianta tentar, porque não funciona assim. Ah, mãe, como é que a gente pode entender sobre a fé? Realmente, se tivéssemos fé maior, conseguiríamos mover árvores ou até montanhas? Pessoal, fé não é um poder que a gente tem, que a gente pode usar para fazer as coisas que a gente tem vontade. Fé não é isso. Não, bro. Então o que é fé? Fé é ter a certeza que as coisas de Deus são a pura verdade, mesmo sem você conseguir explicar, ou ter controle ou ver. Pô, pensei que fé fosse somente pra gente rezar pedindo pra Deus com fé para que ele atendesse a gente, bro. Não, isso pode ser uma das formas que você mostra a fé, mas não é a fé em si. Jesus fez os milagres àqueles que tinham fé. Então, a fé é a certeza que temos das coisas que Deus faz, mesmo sendo impossível da gente acreditar. Não, isso não é fé. Se você não acredita, não pode ser fé. Fé é a certeza que temos das coisas que Deus faz, mesmo sendo impossível da gente entender. Pô, bro, agora deu mais nó na minha cachola. Olha só, eu sempre tive uma dúvida que vai e volta que nem maré. Igual maré, vai e volta. Você acredita que Deus consegue cuidar de todos nós? Tipo assim, ao mesmo tempo? Claro, Imbromation, eu não só acredito, como eu tenho certeza. Então, bro, não consigo entender isso. Como é que Deus pode cuidar de todos nós ao mesmo tempo em todos os lugares, bro? Olha, a gente já é 7 bilhões de pessoas no mundo. É impossível cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, saca? Que interessante. Sabe, Imbromation, eu tive a mesma dúvida quando eu era menor. Eu tive muitas outras também e continuo tendo tantas outras. Então, bro, você não desanima? Não, eu fico mais animada. A cada nova dúvida, vem uma nova resposta. Essa resposta pode até demorar, mas ela vem. A cada resposta, surge uma nova dúvida, e daí uma nova resposta. E de dúvidas em dúvidas, a fé vai crescendo em mim. As dúvidas antecedem os porquês. Como é que é? As dúvidas antecedem os porquês? Pequenão, quer dizer que antes de ter a explicação, você tem que fazer as perguntas. E não é que faz sentido? As dúvidas vêm antes dos porquês. Isso mesmo, as dúvidas antecedem os porquês. Então a fé não serve somente para a gente pedir algo para Deus quando a gente está com problemas. De nada adianta você pedir a Deus alguma coisa se você não tem certeza de que Ele pode atender você. Só, bro, entendeu geral. E também nada adianta pensar que ele tem que atender o que a gente está pedindo para ele. Afinal, que seja a vontade dele e não as nossas. É assim que a gente reza no Pai Nosso. E tem dúvidas que ficam,
mas tenho certeza que são verdades, mesmo eu não conseguindo entender ou ainda não tendo as respostas. Mas como é que você consegue acreditar? Sendo humilde, Imbromation, sendo humilde. Deus é maior que todos nós. Ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Imbromation, dá para imaginar que Deus sustenta todas as coisas que existem? Como assim, bro? É como se ele parasse de pensar em alguma coisa, por exemplo, essa planta aqui, ela deixaria de existir no mesmo momento. Nossa! Se Deus parar de pensar em alguma coisa, esta coisa deixa de existir? Ah, mano, Deus não dorme? Eu já entendi o problema. Vocês não estão conseguindo entender como que Deus cuida de tudo e de todos nós ao mesmo tempo, porque vocês estão pensando que Deus é igual a nós. E não é, bro? Não, claro que não, Imbromation. Não. Deus Pai não é um senhor velhinho, sábio, de barba branca. Ele não é um ser humano com as limitações que nós temos. Nós, se pensamos em algo, não conseguimos pensar em outra coisa. Deus não é assim. Como é que ele é então, bro? Ele é muito, muito, muito maior. Ele é infinitamente maior do que a gente pode imaginar e entender. Entendeu geral, bro. Saca só, bro, saca só. A gente pode utilizar o celular para fazer uma comparação e entender melhor sobre Deus. Um celular? Poxa, agora você viajou. Eu também não entendi. Calma, galera. Olha só, olha só. Com o celular você pode, ao mesmo tempo, fazer ligações. Você pode falar com várias pessoas, ver onde você está. Você pode tirar foto, selfie, pode mandar mensagem e pode escutar música, certo? Certo, Tudo ao mesmo tempo e com o mesmo celular, certo? certo. Então, agora, se com um simples celular você consegue fazer tudo isso e ao mesmo tempo, imagina o que Deus pode fazer, pô. E eu tava levando a sério. Será que dá pra colocar essa parte do exemplo do Information nos erros de gravação? É pequenino, eu acho que vai ser. Mas então, voltando ao ponto importante. Aman, precisamos ter mais fé. Como podemos fazer, então, para aumentar nossa fé? Ter mais fé. Você precisa pedir a Deus. A fé vem dele e não de nós. Sempre eu rezo assim: meu Senhor, meu Deus, me dê mais fé para que eu seja instrumento de vossa paz e do vosso amor. A fé, ela ilumina as nossas ideias e ela dá direção às nossas vontades. Entendeu? Tenho que, então, que ser humilde e entender que Deus não é um ser humano e que Ele é muito, muito, muito maior do que a gente pode entender. E que as dúvidas, elas existem não para eu desanimar, mas para eu buscar as respostas, mesmo que elas demorem. Isso mesmo, Imbromation, agora você mandou bem. E a cada dúvida, peça sempre a Deus fé, mais fé. Só, bro. Então, quer saber? Vou deixar meu desânimo para lá e vou fazer daqui para frente muitas perguntas e não vou desanimar. Vou ficar animado para buscar novas respostas. Muito bom, Abraham Imbromation. Dúvidas de hoje esclarecidas. Só, bro. Então, se tá tudo falado, tá na hora da gente falar. Falou, brothers! Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Partiu! Eu quero ter mais fé. Eu também, pequenina. Pessoal de casa, Jesus nos ensina no evangelho de hoje que é preciso ter uma fé maior, uma fé mais forte. Aprendemos também que a fé não vem de nós, mas vem de Deus. E que fé é ter a certeza que as coisas de Deus são pura verdade, mesmo sem você conseguir explicar, entender ou ter, controlar ou ver. E que Deus Pai não é igual a nós. Deus Pai não é um ser humano, um velhinho de barba branca e fala mansa. Mas Deus Pai é muito, muito, muito maior do que podemos imaginar, muito maior do que podemos entender. Então, para ter fé, para ter certeza no que Deus nos revela, é preciso ter humildade. Podemos e devemos ter dúvidas, mas também temos que ter a certeza de que só através da fé poderemos entender. E que a cada nova dúvida vem uma nova resposta. Esta resposta pode até demorar, mas virá. A cada resposta surge uma nova dúvida e daí uma nova resposta.
de dúvidas em dúvidas, Deus vai aumentando a fé em nós. As dúvidas antecedem os porquês. Não desanimemos com as dúvidas, com os questionamentos, mas com humildade temos a certeza de que é verdade e que um dia Deus permitirá entendermos plenamente. Sejamos humildes e persistentes. Pequenão, fica aí nossa lição. Pequenina, e nós ficamos por aqui. Nosso tempo acabou, mas domingo que vem estaremos de volta para mais um O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para as bênçãos finais do Padre, a partilha do pãozinho e Os erros de gravação. Tchau, tchau. Muito obrigado ao pessoal que nos explicou o Evangelho de hoje, a Palavra de Deus de hoje, que está contida na Bíblia Sagrada. Como é bonito quando eu pergunto, você tem Bíblia em casa? E o pessoal diz, tenho, padre. Né? Coisa boa, né? Porque lá está a comunicação de Deus para conosco. O que o pai e a mãe falam conosco, né? Deus que nós não vemos, não temos dia a dia, ele deixou estar neste livro, né? E sempre palavras de amor. Obrigado a eles e vamos continuar agora com a bênção de Deus sobre o nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agora é com vocês, no vosso dia a dia. Cada dia nós podemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E a bênção de Deus sobre cada um de vocês e a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Como sempre, as palavras do Padre, não as palavras iniciais do Padre. De novo. São a pura verdade. Mesmo se... Mãe, como é que a gente pode entender sobre a fé? Tá bom. Mas... Mãe, como é que a gente pode... Travou. Com o celular, você pode falar ao mesmo tempo, né? Você pode ao mesmo tempo. Primeiro. Pequenão, quer dizer... Precisa olhar para mim. Olha para lá. Pequenão, quer dizer que antes da explicação, você tem que fazer a pergunta. De novo. Entendeu? Tenho que ser humilde, então. Como é que é? Antes não é antes. E eu me enrolei inteiro. Mas foi. E que a fé é ter a certeza das coisas de Deus, que as coisas de Deus são pura verdade. 1, 2, 3. Não, claro que não, Embromation. Deus Pai não é um senhor velhinho de sá. Então está na hora para... Não, bem no final, pai. 1, 2, 3 e já. Eu coloquei para gravar. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.